Irmãos, paz Deus, amém a toda saudação. Estou aqui em São José, agora é 9 horas e 42 minutos. E eu senti de contar uma hora para os irmãos. Ontem, um Juventino agradeceu, né, irmãos, por uma cesta, uma benção que Deus preparou na casa dele. E o Senhor trouxe uma obra para eu contar, irmãos, porque aquilo que o Senhor prepara para nós, independentemente que seja alimento, fruto, tem muito efeito na nossa vida. Irmão, servo de Deus, hoje ele é ancião, mas quando ele era diácono, lá em Juazeiro do Norte, ele foi atender uma família. Irmão, uma família provada, serva de Deus, servia a Deus, mas o homem não era crente, um homem difícil, irmãos. Não aceitava, irmãos, nada de Deus, era revoltado com o povo de Deus. E um dia, irmãos, o filhinho dele acordou cedo, falou assim: papai, eu queria comer tanto uma bolacha recheada, papai. Irmãos, e aquilo rebentou aquele homem no meio, irmãos. Ele olhou no bolso, não tinha um centavo, a necessidade no extremo, faltando as coisas na casa dele. Ele catou, irmãos, pegou a bicicleta e saiu, irmãos, e saiu chorando, irmãos, pela cidade, aquelas ruas de Juazeiro. Ele foi chorando e Deus revelou para o servo de Deus que levasse uma cesta básica na casa daquela irmã e não esquecesse de levar as bolachinhas que o menino pediu. Irmão, só que ele tinha dado um recado para a esposa dele, e a esposa dele passou para as irmãs da Obra da Piedade que ele não queria nenhum crente lá na casa dele. Porque se ele pegasse um dos irmãos lá na casa dele, ele ia quebrar as pernas dos irmãos, ia bater nos irmãos, que ele não queria ninguém lá na casa dele levando nada. Porque ele não era dessas qualidades que se vendia por uma comida, não, por uma cesta, não. E o irmão novo de diácono, irmãos, temeu, falou: irmãos, e agora? Como é que a gente vai entregar essa cesta lá? E se aquele homem estiver em casa? Então ele pensou assim, falou assim: irmãs, é o seguinte, eu vou levar as irmãs lá perto e as irmãs vai lá e entrega a cesta, porque ele não falou que ia bater nas irmãs, ele falou que ia bater nos irmãos. Falou que se pegasse um irmão lá, ia bater nos irmãos. Então nas irmãs ele não vai botar a mão. Irmãos, e assim ele fez, mas quando ele chegou lá, irmão, ele saudou a irmã, falou: Pai Deus, teu esposo está em casa. Ele falou: não, irmão, ele saiu e ele está bastante nervoso hoje, irmão, porque meu filho pediu uma bolachinha para ele e ele não tinha, e ele saiu, irmão. Então ele falou: então tá aqui, irmão, já foi descarregando todas as coisas, irmãos, descarregando tudo as coisas rapidinho, para ele deixar a compra lá que Deus tinha preparado antes do homem chegar. E ele já deixou tudo lá e foi saindo. A irmã falou assim: não, irmão, não é assim não, vamos fazer uma oração aqui na minha casa. Ele falou: irmã, mas se teu marido chegar, falou: chegar não tem problema, irmão, vamos fazer uma oração. Irmãos, e ele fez aquela oração, irmãos, e quando ele estava orando, aquele homem chegou. Santo é o Senhor. O homem chegou brabo, irmãos, chamou o irmão diácono, falou assim: você está pensando o quê? Você está pensando que você vai comprar nós com arroz e feijão? Eu já falei para você que eu não quero saber de crente aqui na minha porta. Irmãos, e quando ele estava falando isso, o servo de Deus agradeceu a ele, pediu perdão por estar ali e saiu, irmãos. E aquele menininho dele falou assim: papai, você não sabe de uma coisa, papai. Quando você saiu, eu sei que você saiu triste, chorando, porque você não tinha condição de comprar uma bolacha para mim, santo Deus. Aleluia, Senhor. Mas Deus preparou, papai, essa bolachinha aqui. Você não quer experimentar uma? Irmãos, aquele menino pegou uma bolachinha e foi dar para ele. Ele falou: eu não quero nada desses crentes. Mas experimenta só uma, papai, para você ver como é gostoso. A bolacha que Deus prepara é diferente das que você vai comprar no mercado. Então aquele homem falou: então me dá uma aí, meu filho. Quando ele colocou a bolacha na boca, o Senhor selou ele com a promessa. Glória ao nome do Senhor.
Calamanai, Elia, santo. Ratuyanda Lamassalai, Elia, Elia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus selou aquele homem com a promessa. Chamou ele nas águas do santo batismo. E hoje ele é porteiro lá, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E nunca mais faltou o pão na mesa daquele homem. Os irmãos veem, irmão. Então tudo que Deus prepara para nós é abençoado. Santo é o Senhor. Eu estava aqui andando e eu senti essa alegria, irmão, de contar essa obra nesse grupo abençoado. Por certo tem necessidade, né, irmãos? Tem necessidade, irmãos, ela do que Deus preparou para você, irmãos. Pode ser um pacote de bolacha, recebe com amor, irmão, porque através disso daí Deus faz muito milagre, faz obra, faz libertação e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado. Deus seja louvado, como o Deus dá graça de fazer sempre, antes da palavra, contar uma obra. Eu conheci essa irmã, da qual a obra que Deus dá de contar, ela contou para mim, contou para nós. Ela era uma irmã muito soberba, não gostava muito de saudar as irmãs pobres, não. E ela tinha muita riqueza, né, irmão? E ela sentava lá no penúltimo banco com mais 3 irmãs, do mesmo nível dela, né? Aí saudava entre elas quando terminava o culto, saía depressa. Mas Deus escolheu ela para uma obra, então, quando Deus escolhe nós para uma obra, seja irmão, seja irmã, o Senhor vai modelar de acordo com o que Ele quer. Igual Deus mandou ontem a palavra do vaso do oleiro, né? Muito bem, ela foi fazer uma viagem para Salvador, ela, o esposo dela, e eles tinham carro zero, né, irmão? Só andava de carro zero, carro novo. E quando chegou, antes de chegar em Milagres, uma cidade que tem lá na Rio Bahia, já na Bahia, o carro deu um problema. Ela encostou assim, ele encostou o carro no acostamento, tá bom, e o carro parou de funcionar. E ele falou assim, o jeito é você ficar aqui, eu vou buscar socorro daqui em Milagres, na cidade lá tem uns 40 quilômetros, trazer lá um mecânico para ver. Muito bem. Aí foi, irmão. Por certeza não tinha seguro, sei lá, irmão. Eu sei que aconteceu isso, com toda certeza, a permissão de Deus, para Deus fazer a obra, né, irmão? Quando Deus quer fazer a obra, ele cuida dos detalhes, né? Muito bem. Ele pegou a carona e ela ficou lá, irmão. O sol estava quente, mais ou menos umas 10 horas da manhã, mais ou menos, o sol já estava bem quente. E de repente ela viu um menino, saiu assim de uma cerca, subiu um morrinho, passou por aquela cerca que tem um vai e vem, muitos da roça conhecem, que é para não passar animal, passar só pessoa. Até o nome é esse mesmo, aqui em Minas nós conhecemos, vai e vem. O menino passou, ela falou, ixi, vem criança lá, é pobre. Dali um pouquinho veio mais um, uns 5 anos, 6. Dali um pouquinho mais um. De repente veio uma menina, terou lá uns 4. Quando ela olha, veio uma mais grande, uns 12 anos, com uma criança no colo. Ela falou, meu Deus, agora as crianças vão vir aqui, vai passar a mão no carro. E a menina chegou, a maior, ficou assustadinha olhando. Aí a menina, o carro estragou? A menina perguntou. Ela olhou com a cara feia. Estragou. E ficou séria. Aí Deus ia entrar, irmão. Aleluia! Aí Deus ia entrar, igual fez com o Jonas. Fez crescer a folha da boboreira para depois ele entrar no coração de Jonas. Aí Deus ia entrar no coração dela. O que veio? Sede.
Eu acho que é o anjo Miguel, que o Miguel é terrível, né? Gabriel é bonzinho, mas o anjo Miguel é terrível. Apertou a sede nela, a garganta dela. Aí ela aquela sede. Não tinha uma água, não teve jeito. Ô menina, na tua casa tem água para beber? A menina falou assim, tem sim, dona. A senhora quer ir lá? Ela pensou, nossa, eu vou ter que ir lá, porque ela vai trazer água, que água que ela vai trazer? Pelo menos lá eu vejo, se não der para beber, eu fico com sede mesmo, não bebo. Ah, fazer o quê? Aí desceu, desceu. Quando chegou lá embaixo, uma casa, aleluia, coberta com aquelas telhas antigas, Rei da Glória, a casinha bem simples, pintada com caiação, olhou o terreiro, né? Chegado limpinho, varridinho, tá? Umas galinhas lá fechadas no hortinho, ela olhou. Outro lugar ela olhou umas couves plantadas lá, cebolinha, olhou tudo aquilo. De repente saiu uma mulher lá na porta. Ela olhou aquela mulher de baixo em cima, limpinha, roupa limpinha. Ela teve curiosidade de olhar tudo, porque diz que a mulher é limpa quando as unhas do pé é limpa e as unhas da mão, né, mano? Segundo eles falam, não sei. Ela olhou tudo esse detalhe. Daí a menina já falou, mãe, ela tá com sede. Ah, entra aqui, senhora. Entra aqui, a senhora beber água. Ela entrou na cozinha, as panelas brilhando, penduradas assim em cima de uma pia, a pia limpinha, a panela areada, sabe? Brilhando. Ela olhou, achou bonito. Aí foi no pote, aleluia, onde ia beber água. A mulher pegou um copo e lavou o copo bem lavadinho, detergente, bem lavadinho, tudo. Ela olhou aquilo. Aí ela tirou água com a caneca. Santo Deus, ele despejou naquele copo. Ela olhou assim, água branquinha, água cristalina. Ela bebeu um copo, bebeu mais um. Aí olhou e falou para aquela mulher, eu estou notando que a senhora aqui é limpinha aqui tua casa, a senhora cuida bem. Aquela mulher respondeu, aleluia, glória, é que Deus nos ensina a ser limpo. Deus fala na palavra que ser pobre não tem problema, mas o importante é ser tudo limpinho. A senhora vai... Qual igreja? Nós vamos cada 15 dias lá na cidade. Deus prepara de nós ir. Quando falou Deus prepara, ela já pensou essa linguagem dos anjos. Deus prepara de nós ir. Nós somos da congregação cristã. Aleluia! Foi o que bastou, irmão. Ela se derreteu toda, começou a chorar e abraçou aquela irmã. Mas de Deus, minha irmã, eu também sou servo de Deus. Ali Deus tinha feito a obra. Ali Deus tinha libertado ela daquele orgulho, daquela soberba de não gostar de pobre. Deus libertou ela, irmão, aleluia. E ali foi aquela festa. De repente buzinou um carro lá em cima. Ela falou para a menina, vai lá ver, acho que é meu esposo. Aí era ele. Aí falou assim, uai, você não viu uma mulher desse carro aqui? Ela está lá em casa. Lá em casa? Porque ele não era, irmão. Ele não era soberbo, não. Ele não era orgulhoso, não. Só ela. Foi ela que tinha esse espírito. Aleluia. Lá em casa, ele desceu com a menina. Chegou lá, ela chorando lá, abraçou ele. Aleluia. Bem, Deus me libertou, bem. Olha aqui que maravilha essa casa aqui. Isso aqui é uma serva de Deus. E ali foi aquela festa, irmão. Até as crianças chorou. Até as crianças Deus visitou, irmão. Aleluia. E ali Deus fez a libertação nela. E passado mais ou menos 6 meses, Deus levantou ela para a piedade. Hoje ela cuida dos pobres. O prazer e a alegria dela é estar no meio dos pobres, viu, irmão? Deus está dando de contar essa obra que o Senhor fez, viu, irmão? Obra maravilhosa de conversão. Glória ao nome santo do Senhor. Agora Deus dará graça de ficar em comunhão, para o Senhor revelar a palavra dessa noite. Deus seja louvado. Lindo
levanto nesta manhã para agradecer a Deus. Já tem um bom tempo também que eu sempre fico para testemunhar e quase não venho à igreja, então quase não tenho tempo. Teve uma vez que o Cleiton, ele atendeu o culto de jovens aqui, já tem um bom tempo, né? E nessa época eu estava querendo comprar uma moto. E todo mundo falava, não, minha família inteira, né? Não, que é perigoso, que não. E sempre foi um desejo muito forte no meu coração de ter uma moto, de fazer curso, de pilotar. E, embora era um desejo muito forte do meu coração, eu sempre, em tudo que eu faço, eu sempre coloco Deus em primeiro plano. Primeiro a vontade dele, e sempre foi assim na minha vida. Então, eu dobrei meu joelho antes de vir para o culto de jovens. Dobrei meu joelho e falei para o Senhor, Senhor, você sabe que eu tenho um desejo muito grande de pilotar, de comprar uma moto. Mas você sabe de todas as coisas. Se não for da tua vontade, amém, eu aceito a tua vontade na minha vida. E vim congregar. E meio triste, eu falei assim, talvez não é. Todo mundo fala que não é para comprar. E vim congregar no outro dia, teve o culto de jovens aqui. E Deus usou do Cleito, né, do irmão Cleito, para pregar. E ele falou, eu me agrado da vontade do seu coração. E em 7 dias, Deus vai preparar o que você está pedindo. E não contei nada, eu coloquei aquilo no meu coração. E realmente, com 6 dias, consegui. Deus preparou tudo de uma forma extraordinária. Preparou o valor, preparou tudo que eu nem esperava. Fui na Yamaha, não sabia andar, aprendi tudo ali. Deus me ajudou em tudo. E depois eu ainda cheguei no Cleiton, né, depois que eu já tinha comprado, e contei a história. E aí ele começou a chorar, porque ele falou assim, eu não sabia, eu preguei aquilo, eu falei que era 7 dias, não sei, Deus me mandou falar aquilo, eu até conversei com a minha esposa, ela, não pode fazer isso, que não sei o que. Eu falei assim, não, Cleito, Deus usou de você mesmo, em 7 dias Deus preparou meu automóvel. Então eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Matinha fechada. Dali a pouco, irmãos, da pista nós entramos no meio de um canavial, andamos mais ou menos uns 12 quilômetros no meio da cana e paramos numa casinha no pé de uma mata fechada. É ali que morava aquela família que estava provada. Glória ao nome do Criador, rendo graças a Deus que descemos. Aquele casal veio nos receber, olhamos no semblante dele, surrado pela prova, porque a prova prolongada machuca o crente, mas dá glória a Deus nessa noite, que o Senhor vai aliviar a tua prova. Glória ao nome do Criador. Desci, saudei o servo de Deus, dei um abraço nele, saudei a tua companheira e esposa, e já rapidamente entramos para dentro da casa, sem perder tempo, já ficamos em pé para orar. Bendito seja Deus. O servo de Deus entrou por último, disse, senta, irmão. Não, irmão, nós só passamos aqui para fazer uma oração se os irmãos nos convidar. Glória a Deus. Então tá bom, então vamos orar a Deus. E olha o poder que tem o glória na nossa boca. Glória a Deus. Aí começamos assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, o mesmo Espírito Santo visitou a minha alma. Naquela visitação do glória, o Senhor falou para mim, meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei, irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se diz, que eu vou falar agora, situação dos meus filhos, glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse, sim, irmão, nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós é crente, irmão, quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele e falei, irmão, então chama lá seus filhos para orar junto com a gente também. Glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa, tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada, começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome, a porta não abriu, os moços não respondeu, o servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí
Eu percebi aquela situação, falei, Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração, meu servo, chama o dono da casa, coloca ele do teu lado, bendito seja Deus, pergunta para ele, se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele, e se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória, porque se ele souber da glória, e agora chegou a minha vez de fazer, glória, o nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão. Chamei o servo de Deus. Quando eu chamei, ele já veio chorando, as lágrimas caindo no corredor. Parou do meu lado, perguntei para ele assim, irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta por irmão. O irmão já fez tudo que o irmão podia fazer. Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim, sim, irmão. Tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz. Agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim, então pergunta para ele se ele sabe da glória. Glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória. Glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele disse, eu sei da glória, irmão. Falei, então tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também. Todos nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e no pescoço para baixo o seu corpo todo tatuado, já saiu tomado por uma legião maligna, parou na minha frente e ficou me encarando, glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do concerto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite, glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tomou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí, porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora, e você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei de Davi e de Golias. O Senhor falou para mim assim, meu servo, segura na cabeça desse grandão, puxa ele para o teu lado, porque quando a testa dele encostar na tua testa, o que está em você vai passar para ele. Glória ao nome do Criador. Não pensei duas vezes, segurei nas orelhas do grandão, puxei para o meu lado. Quando a testa dele bateu na minha, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Criador. Você sabe da glória, irmã? Você sabe da glória, irmão? Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas essa glória que está aqui vai lá, aonde ele estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Então, graças a Deus, o grandão falando em língua do meu lado, de repente percebi que um vulto passou correndo do meu lado. Quando eu olhei, era o outro irmão que tinha saído do quarto correndo para a rua, mas na mesma autoridade que o céu tinha me tomado, me tomou de novo. Virei para aquele moço e falei, moço, você também vem até aqui, glória a Jesus. O moço virou para trás, parou na minha frente, falei, olha aqui dentro do meu olho. Quando ele olhou, o grandão falando em língua do meu lado, falei para ele assim, é teu irmão? É. Você viu o que Deus fez? Vi. Então abraça ele. Quando abraçou, Deus batizou o outro também. Glória ao nome do Criador. Vai dando glória que Deus vai tomar a sua família aqui nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória. Não para de mandar o teu glória lá para cima, não. Quanto mais glória chegar lá em cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo nesse culto, irmão. Então, graças a Deus, os dois abraçados falando em língua. Olhei para o pai e para a mãe, estava chorando, mas já não era mais um choro de tristeza, era de alegria. Você vai sair daqui chorando de alegria. Glória ao nome do Criador. De repente o pai e a mãe falando em língua. O que aconteceu? Quando eles conseguiram parar de manifestar, o servo de Deus virou para a esposa, deu um grito e disse, minha velha,
Você lembra quando esses dois moços eram criança ainda? Um tinha 9 anos de idade e outro tinha 10. E nós fomos na cidade de Ribeirão Preto. E lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os dois meninos e disse assim: vocês estão vendo esses dois meninos? Hoje eles são crianças. Mas eu, Deus, eu mesmo, vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo. Mas nem que for no meio do mato, vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Dali a pouco a serva de Deus disse assim: é verdade. Eu lembro, como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar com os meninos? Vou falar o nome dele aqui hoje, porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão? Falou para o esposo virou e disse assim: irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão. Já fazia 9 anos que ele estava dormindo no sono do justo. Mas a palavra não, a palavra não dorme, a palavra não morre, a palavra não volta para trás. Dá glória a Deus, que a palavra se cumprirá hoje. Glória a Deus. A palavra se cumprirá hoje. O Senhor vai converter a tua casa para uma grande obra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Rendo graças a Deus por muitas obras. Maior que eu agradeço. Meu nome está escrito no livro da vida. Deus seja louvado.